Então, cheguei aqui com essa alça em acrílico. Eu escolhi essa alça para colocar na bolsa. E aqui eu vou precisar fazer umas carreiras de crochê para a gente fazer a costura dessa alça. Então, eu venho aqui, ó. Eu pego essa ponta e vou fazer ponto baixo. E esse fio, ele vai ser crochetado por dentro dos pontos. Aqui, eu vou fazer uma soma de 19 pontos, tá? Então, você precisa entender que os dois lados vão ter a mesma quantidade de pontos. Você já dá uma puxadinha aqui e aqui nesse outro fio. E é isso, ó, entrei com a agulha, puxei pra frente e executei o ponto. Puxei. E aqui vão ser 19 pontos. Vou colocar esse fio aqui pra parte de trás, ó, ele tá ficando por dentro do ponto. E aqui, faço os pontos baixos. Então, vou finalizar os 19 e trago. Então, cheguei aqui com as duas alças finalizadas, né? Então, caso você tenha outro tamanho de alça, aí você vai fazer a quantidade específica pro tamanho da sua alça. Contanto que elas tenham a mesma quantidade de pontos, tá? Para os dois lados ficarem iguais. E vou fazer um corte aqui, esse fio. Aqui na parte de trás, eu vou fazer esse corte aqui, ó, com o próprio fogo. Posso até já esconder aqui, ó, pela parte de dentro. E aqui vou esconder. Ó, o fio já tá aqui desse lado. Eu vou esconder esse fio com agulha de tapeçaria, mas pode ser com agulha de crochê também, tá? Contanto que seja bem feita e fique bem acabada. Aqui nessa emenda, eu gosto sempre de juntar os dois fios de poliéster dessa forma. E aí, ó, venho aqui com essa tesourinha cortando rente. Eu gosto de fazer essa emenda porque essa emenda não descola. E aí, venho aqui, ó, com o maçarico, pode ser também um isqueiro, tá? E aí, faz só assim, ó, empurrando. E ele fica coladinho, tá? E aqui eu já vou esconder por dentro e fica assim. Cheguei aqui com a primeira alça já aplicada. Mostra aqui o detalhe, ó, praticamente imperceptível atrás, tá? E agora, vou aplicar a alça desse lado. Importantíssimo, você vai... Caso você queira usar um marcador para te ajudar na hora de aplicar, ótimo. Nesse caso, eu vou fazer essa medição aqui, ó. Ficou um pouquinho mais do que o meu dedo. E eu fiz a costura em cima desse ponto aqui, tá? Então, tem esse primeiro ponto, canela com mel, no segundo ponto, na parte de cima do ponto. Então, a alça vai ficar bem aqui, certo? Bem aqui, ó. Vou aqui ajustar os dois lados da bolsa. E vai ficar assim, tá? Então, aqui, ó, já coloquei o fio na agulha de tapeceiro. Já coloquei o local onde eu quero que fique, já centralizei. E começo de dentro para fora. Importante, quando a agulha de tapeceiro passa pelo poliéster, você tem que ter muito cuidado para a agulha não passar por dentro do fio, porque esse fio pode desfiar, sabe? Então, você observa bem onde tá colocando, tanto atrás como na frente. Aqui, eu vou querer pegar bem aqui, para esse canto ficar bem costurado. Então, aqui eu separo uns 60 centímetros, para que eu consiga chegar até o outro lado. Então, eu venho aqui, ó, é só alinhavando mesmo.
de baixo pra cima, de cima pra baixo. Apertando bem esse pontinho. Deixa eu pegar aqui esse outro lado. No final, a gente vai arrematar aqui desse lado, certo? Então, eu já venho aqui nesse outro de baixo, ó. Bem aqui. Já venho aqui subindo nesse ponto. E aí, é esse movimento, de baixo pra cima e de cima pra baixo. Aí, eu vou fazer a costura bem aqui, ó. Na ponta desse ponto aqui, ó, tá? Então, eu venho e pego aqui, ó, o próximo. Ó, se ele entrou aqui, eu vou já fazer nesse, tá vendo que ele veio de baixo pra cima, desceu, agora vai subir nesse. Só pra você não se confundir e não fazer... Então, essa parte aqui não tem segredo, é um alinhavo simples, o importante é que você faça essa costura bem retinha, observando o ponto que você está fazendo, sempre de baixo para cima, de cima para baixo. E se for no poliéster, cuidado para a agulha não machucar, não danificar esse fio, tá? Que a agulha de tapeceiro tem dessas. Então, eu vou continuar aqui fazendo esse alinhavo e volto. Finalizando essa costura, você vai dar um nó por dentro do trabalho, normalmente, e deixando bem firme, tá? Essa finalização que eu fiz, eu vim trazendo o fio do começo e o fio do final. Eu encontrei eles ali no meio, coloquei um pontinho de cola e depois finalizei fazendo aquele arremate lá que eu ensinei pra vocês no começo, tá? Esse fio aqui. E então, trouxe elas, ó. Já dei um nozinho aqui, passei um pontinho de cola. E aqui eu vou fazer aquela mesma emenda de fios, tá? Cortei. E uso o maçarico pra unir as pontas. Aperto com o alicate. E aqui vou deixar essa emenda por dentro do ponto, tá? Que aí fica imperceptível. Aqui eu vou fazer os arremates que sobraram. Esses arremates eu gosto sempre de juntá-los, dar nozinho e fazer esse acabamento como eu fiz, para ficar bem preso. Caso a cliente precise lavar a peça, não vai ter problema do trabalho se desfazer, né? A gente não quer que aconteça isso com a cliente. Então, aqui já trago os dois juntos pra cá, ó, as duas pontinhas, uno elas, faço aquele fechamento de fios que não vai desfazer. Então, faça um nozinho antes e depois já una os fios com o maçarico. Aproveita já para esconder. Esse aqui ficou sozinho, vou passar uma colinha aqui dentro. Corto. E passo só um pouquinho do maçarico aqui. E pronto. E esse foi o resultado da bolsa Natalina Praiana. Aqui as costas. Lembrando que o fundo pode ser feito da mesma forma que foi feita a parte da frente. E pode ser feita toda em meio alto, pode ser em ponto baixo, pode ser em ponto baixo centrado. Essa lateral, ela também é ajustável, você pode fazer ela maior, para ela ficar com uma lateral mais expressiva. Você pode estar fazendo também a alça em couro, colocando a alça em couro, colocando a meia argola aqui. Você pode adaptar também para fazer a alça em crochê, Que eu vou ensinar na sequência. Espero que tenham gostado da aplicação na resina e vamos para a prática. E mostrar para vocês como tá ficando a minha bolsa praiana na malha. Ainda não finalizei, tá com os arremates para fazer. Essa eu fiz num tamanho maior. Aqui na parte da frente ficou com 20 centímetros e ela nessa extensão ficou com 45. Para essa receita, eu usei um novelo e meio do laranja e um novelo inteiro do amarelo, tá? E aqui eu vou ensinar para vocês agora
a alça em crochê. Vou virar aqui a peça. Finalizei aqui o meu último ponto. E começo a fazer baixíssimos por essa lateral. Cuidado para você não fazer esse baixíssimo muito apertado e a peça não emborcar para dentro. Deixar assim de frente. E aqui vou só fazer esses baixíssimos. Quando chegar lá na parte da frente, eu volto. E agora, faço algumas correntinhas. Essas correntinhas, vou fazer mais um baixíssimo aqui. Essas correntinhas, elas vão simbolizar o tamanho dessa alça. Lembrando, quando você faz essas correntinhas e depois vai finalizar essa alça, essa correntinha ela vai dar uma cedida, porque ela vai ser crochetada por dentro do ponto que eu vou fazer. Então, quando você fizer aí a sua alça, veja qual o tamanho que você quer que ela fique, sendo que ela vai ficar um pouquinho maior. Então, eu vou fazer aqui algumas correntinhas. A mesma contagem dessas correntinhas aqui, de um lado, tem que ser a mesma do outro, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma alça mais ou menos desse, tá vendo que ela tá desse tamanho, mas eu vou fazer assim, um pouquinho maior, tá? E aqui já venho e faço um baixíssimo para continuar esse trabalho. E aí, continuo fazendo baixíssimo. Quando chegar lá do outro lado, eu também vou fazer a mesma quantidade de correntinhas e ela vai terminar, vai fazer a volta e vai terminar bem aqui. Finalizei aqui as duas alças, comecei aqui, fiz correntinha, pegando na alcinha de trás. Depois, eu fiz as 28 correntinhas. Depois, fiz mais correntinhas aqui, baixíssimo. E aqui também fiz 28 correntinhas. E aqui, ó, vou continuar pegando na alcinha de cima e fazendo baixíssimo novamente. Então, eu vou fazer esses baixíssimos até chegar ao outro lado, no começo da alça, e volto. Fiz aqui o último baixíssimo, ó. Acabei fazendo a correntinha pegando nas duas alcinhas, deu um efeito mais bonito. E aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo, crochetando por dentro dessas correntinhas. Eu gosto sempre de deixar a aba dessa malha para dentro do ponto. Então, o que que você faz? Você vai colocar entre um dedo e outro a emenda para cima. Quando você puxar para o outro lado, ela já vai vir virada para baixo. Então, eu vou fazer aqui alguns pontos baixos. É importante que esses pontos eles fiquem juntinhos, tá? Para essa alça ela ficar bem firme, para que com o peso ela não ceda. A gente já sabe que a malha tem uma certa elasticidade e a gente não quer uma alça molenga, né? Então, para isso, faço os pontos mais apertadinhos e juntos, mantendo uma constância com relação ao tamanho desse ponto. E aí é só fazer esse ponto baixo bem bonito, tá? Então, eu vou fazer aqui a quantidade, no final eu volto para mostrar quantos pontos eu fiz aqui dentro. Voltei com a alça finalizada com 43 pontos baixos. Você viu que a gente fez aqui 28 correntinhas e deu essas 46 pontos baixos. E aqui só continuo esse baixíssimo da mesma forma que eu fiz aqui e vou finalizar do outro lado e trago prontinho para você ver. Voltei aqui, vou cortar, finalizei as 44 pontos baixos e aqui eu vou finalizar fazendo o fechamento, pegando nessa primeira correntinha. Vou vir aqui por trás, ó, no nozinho com alcinha, trago para baixo esse ponto e vou fazer o arremate aqui por dentro, ó. E agora eu vou vir fazendo uma carreira de baixíssimo nessa extremidade e aqui para fazer o acabamento.
Vou pegar aqui, ó, por dentro desse ponto, vou puxar o fio, deixa um pouquinho de fio lá atrás pra gente fazer o arremate lá no final. E aqui, ó, eu vou fazer os meus baixíssimos, dado para esse baixíssimo não ficar apertado. Vou pegar só nessa primeira alcinha aqui, tá? E faço esses baixíssimos até o final. Então, cheguei aqui, ó, com todos os baixíssimos finalizados. Esse daqui, ó, eu já vou colocar nesse primeiro ponto e já faço o primeiro baixíssimo bem aqui. O que que você vai fazer? Em todas essas carreiras, em todos esses pontos, você vai fazer um baixíssimo. Como eu tô de trás para frente, eu faço assim, coloco a agulha, entro, puxo, dou uma altura e entro de novo. Perceba que eu tiro essa agulha e coloco de novo de trás para frente. Então, eu vou continuar aqui, ponto por ponto, fazendo os baixíssimos. Caso você não queira tirar a agulha para fazer o baixíssimo novamente, é só você dar uma girada na agulha e ele já vem na posição certinha de finalizar aqui o próximo baixíssimo. Lembrando sempre de manter a mesma tensão de ponto. Então, eu dou uma girada e trago a agulha de frente. Dou uma giradinha e trago a agulha de frente. Finalizando aqui, eu trago o fechamento. Voltei, olha como fica lindo esse efeito de baixíssimo por cima da alça, mas ele também não é obrigatório, tá? Caso você não queira fazer essa carreira de baixíssimo, pode ficar só as carreiras de ponto baixo. E aí aqui, ó, já cheguei na finalização, no último ponto da alça. E aqui eu vou cortar. Puxei tudo pra fora. Aqui eu venho pra finalização aqui, o fechamento. Eu venho por aqui, ó. Puxei pro outro lado. E agora ele vai voltar por onde ele saiu. Vou pegar lá por trás da alça, ó. Posso até fazer com a agulhinha menor. Vem lá por detrás, ó. Ele vai sair aqui por onde ele entrou. Puxei pra trás. Ajusta. E aqui atrás é a hora de fazer o arremate, tá? Da mesma forma. Por dentro aqui do ponto. Cuidado para não apertar muito. Quando você puxa aqui por trás, aquele ponto lá na frente aperta. Aí no final é só ajustar. Dar uma afrouxadinha aqui. Que fica jóia. E eu vou arrematar tudo e trago o final, a finalização para vocês. E chegamos ao resultado final das nossas bolsas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham finalizado. Caso tenha alguma dúvida, é só me chamar lá no grupo. Um beijo!